A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 39 a 18 a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição 8 de 21, que limita as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais superiores. A PEC 8 proíbe decisões individuais que suspendam a eficácia de leis ou atos dos presidentes dos poderes executivo e legislativo. Permite decisões individuais apenas para suspensão de eficácia de lei durante o recesso do judiciário em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável, com prazo de 30 dias para o julgamento colegiado após o fim do recesso, e determina o prazo de 6 meses para o julgamento de ação que peça a declaração de inconstitucionalidade de lei após o deferimento de medida cautelar. O deputado Marcel Van Hatten, relator da admissibilidade, lembrou: nós vínhamos já há muito tempo cobrando do Senado que fizesse seu papel em relação ao Supremo Tribunal Federal com relação a esse tema, assim como também estamos fazendo a cobrança não só à oposição, mas também a muitos outros brasileiros sobre a abertura dos inúmeros pedidos de processo de impeachment que se encontram parados hoje no Senado da República, que precisam da avaliação dos senadores e que se encontram em berço esplêndido com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É importante que haja manifestação, contra ou a favor. O deputado afirmou: não é possível que nós passemos meses, às vezes anos, debatendo uma matéria e um único ministro, depois de sua tramitação por todas as comissões, pelo plenário, tem o poder, na sua caneta, de suspender a validade de uma legislação aprovada pela democracia brasileira. Nós aqui estamos defendendo a democracia. Eu não consigo entender a possibilidade de alguém votar contra uma proposição que é a favor do mandato parlamentar, é a favor daquilo que o povo nos pede para fazer, que é legislar. Van Hatten acrescentou: não é função do Supremo Tribunal Federal legislar. Não é função do Judiciário decidir, na caneta de um único ministro, aquilo que nós fizemos com 594 membros do Legislativo Nacional. Não é função de um único ministro desfazer aquilo que nós decidimos por maioria, de acordo com o que a Constituição diz. Ele defendeu a aprovação da PEC contra o abuso e a tirania daqueles que se acham democráticos acima da verdadeira democracia expressada no Congresso Nacional. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal.
Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Com a palavra. Senhora Presidente, chegamos ao momento em que esta proposição de emenda à Constituição finalmente vai à votação na Câmara dos Deputados. Nós vínhamos já há muito tempo cobrando do Senado que fizesse o seu papel em relação ao Supremo Tribunal Federal, não somente nesse tema, como também estamos fazendo a cobrança, não só a oposição, mas muitos outros brasileiros, sobre a abertura dos inúmeros pedidos de processo de impeachment que se encontram parados hoje no Supremo Tribunal, no Senado da República, e que precisam da avaliação dos senadores e que se encontram em berço esplêndido com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É importante que haja manifestação contra ou a favor. E aqui a Comissão de Constituição e Justiça, graças à vossa presidência, deputada Caroline de Toni, que agora não está, a deputada Cristonieto a substitui nesse momento, mas graças à presidência da deputada Caroline de Toni, está sendo colocada em votação aqui uma proposta fundamental para o Brasil que teve na casa vizinha o apoio da oposição e do governo. Agora, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, dá-se a oportunidade a este plenário decidir sobre a pertinência, e eu peço, encaminhando favoravelmente a matéria, em respeito ao mandato parlamentar, em respeito a cada um de nós deputados, que o voto seja favorável. Não é possível que nós passemos meses, às vezes anos, debatendo uma matéria e um único ministro, depois de aprovada também pelo Senado da República, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, depois de ter tramitado por todas as comissões, pelo plenário, um único ministro tem o poder na sua caneta de suspender a validade de uma legislação aprovada pela democracia brasileira. Nós aqui estamos defendendo a democracia. Eu não consigo entender alguém votar contra uma proposição que é a favor do mandato parlamentar. É a favor daquilo que o povo nos pede para fazer, que é legislar. Não é função do Supremo Tribunal Federal legislar. Não é função do Judiciário decidir na caneta de um único ministro se aquilo que nós fizemos com 594 membros do Legislativo Nacional, não é função de um único ministro desfazer aquilo que nós decidimos por maioria, de acordo com o que a Constituição diz. Por isso, senhora presidente, aqui na sua presença, quero elogiar Vossa Excelência por nos dar a oportunidade de votar essa matéria e de defender o mandato parlamentar, e encaminho favoravelmente a PEC 8 contra o abuso e a tirania daqueles que se acham democráticos acima da verdadeira democracia expressada no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhora presidente. Para orientar contrário à votação da matéria, deputado Chico Alencar. Querido, tchau, vai com você também. Senhor presidente, insistimos que seria papel de um parlamento que quer o bom debate democrático fazer uma discussão ampla. Espero que com certeza a comissão especial... Essa é a vitória mais importante do parlamento contra um dos maiores abusos do Supremo Tribunal Federal, que é justamente
um único ministro suspender e acabar com o trabalho de todo um Congresso Nacional, de praticamente 600 parlamentares desta casa, que, como já foi bem colocado, durante anos debatem, escutam a sociedade, fazem audiência pública. O respeito à soberania do parlamento é o respeito à soberania popular. É verdade. Nós temos mais votos do que o próprio presidente da República. A instituição mais democrática que existe é o parlamento. Quando o parlamento discute, debate, toma uma decisão, essa decisão deve ser respeitada. Não é um único ministro do Supremo Tribunal Federal que toma uma decisão e depois, como eu já provei aqui, senta em cima dessa decisão, fica anos e só a decisão dele prevalece. Muitas vezes, quando ele submete a seus pares, a liminar é derrubada. Ou seja, um único ministro do Supremo Tribunal Federal é mais poderoso que o parlamento inteiro, é mais poderoso que o presidente da República. Não é o colegiado do Supremo, não. Hoje nós temos 11 Supremos Tribunais Federais graças a esse abuso. E vem o parlamentar e ainda diz, olha, presidente da comissão não tem moral para falar de decisão monocrática porque considerou matéria vencida a minha questão de ordem monocraticamente. O parlamentar não conhece nem os seus próprios direitos, nem o regimento interno da Câmara dos Deputados, cabia recurso ao plenário, efeito suspensivo de questão de ordem da presidência. Nem isso o parlamentar suscitou. Então, assim, é de um desconhecimento, de uma ignorância que assusta, de uma matéria tão importante. Nós estamos tratando aqui de modificar a Constituição. Outro parlamentar, também representante da base do governo do PT, disse, mas que absurdo colocar prazo de vista na Constituição brasileira. A gente tem uma Constituição absolutamente prolixa. Até sobre o Pedro II nós tratamos a nossa Constituição. Nós tratamos sobre matéria tributária, trabalhista. Nós tratamos sobre matérias que países desenvolvidos deixam para a legislação ordinária. Então não é de espantar que a nossa Constituição, que é alterada a cada novo governo, coisa que não acontece em país desenvolvido, porque a Constituição em país desenvolvido serve justamente pela própria definição do nome para a Constituição do Estado e não para tratar da quantidade de matérias que nós tratamos aqui. É por isso que ela precisa ser modificada, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, rasga a Constituição, rasga a tripartição do poder e a separação dos poderes a partir do momento que suspende uma legislação que foi aprovada por este parlamento sem organizar qualquer audiência pública, sem escutar técnicos, sem escutar especialistas, sem escutar a sociedade civil, como esse parlamento faz. E mais do que isso, teve parlamentar aqui que ainda colocou nessa comissão que nós sequer poderíamos debater essa matéria. Então, tá fazendo o que aqui nessa casa? Entrega logo a chave da porta do gabinete para o ministro do Supremo Tribunal Federal, manda a chave do gabinete para o Barroso, entrega o PIN de deputado para o Barroso. Tá fazendo o que a gente sequer pode debater a matéria? Uma matéria que trata sobre respeitar a decisão do parlamento, respeitar a soberania popular. E mais uma vez me dirigindo ao deputado Lindbergh, quando ele coloca, não, mas os deputados poderiam estar votando a anistia, eles podem atrapalhar a investigação. Então deputados petistas não poderiam ter votado na legislatura passada o afrouxamento de delação premiada, porque muitos deles foram delatados. Isso também poderia ser considerado motivo para prender preventivamente o parlamentar petista que votou para afrouxar a delação premiada quando ele próprio estava respondendo o processo em razão de delação? É a mesma linha de argumentação, né? E mais do que isso, foi colocada uma vingança contra o Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho nada pessoal contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma questão de justiça, é uma questão de defesa das instituições. Não é justo, por exemplo, agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, decide condenar o monarca porque chamou ele de gordola. Condenar a prisão, é óbvio que isso vai ser convertido por restritiva de direitos, mas ainda assim é uma pena de prisão, e R$50 mil por chamar o ministro Supremo de gordola, quando assim, eu e vários outros parlamentares já fomos ofendidos de coisas muito piores e o Supremo Tribunal Federal não dá ganho de causa, mas quando é um semideus do Supremo, aí é prisão e multa. Ou quando é o presidente da República fazendo piada com esse mesmo ministro Supremo, aí pode. Então, para finalizar, presidente, comemorar essa grande vitória, parabenizar o presidente Carol de Tone, parabenizar a deputada Cristo Nieto, parabenizar o deputado Marcel Banhatten pelo trabalho na aprovação dessa PEC. E se chamasse de magrelo, era condenado por fake news. Próximo item da pauta, item 2.